Silêncio e vazio. Um vilarejo sem nenhum habitante. Construções em ruínas, onde as plantas tomam conta do lugar. Vestígios de vida permanecem, lembranças, objetos, mas não pessoas. Cidades fantasmas não são encontradas apenas em filmes. Em todo o mundo existem cidades abandonadas misteriosas que permanecem como cápsulas do tempo sinistras, guardando em ruínas parte da história de lugares que já foram prósperos e desenvolvidos. E até mesmo no Brasil, existem algumas cidades fantasmas que guardam lembranças e mistérios de épocas antigas. A cada passo, há muito o que observar, sentir e imaginar. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo. E aqui estão 7 cidades fantasmas que ficam no Brasil e poucas pessoas conhecem. Airão Velho, Amazonas. Todo mundo sabe que a Amazônia tem uma biodiversidade incrível. São incontáveis espécies de plantas e animais. Entre eles, as formigas, que povoam a floresta em bilhões. Mas será que já existiram formigas comedoras de gente? Esta é a lenda que teria motivado o abandono da cidade de Airão Velho, localizada às margens do Rio Negro. Mas isso não passa de uma fantasia. Airão Velho foi uma das vilas mais prósperas do Amazonas desde a época da colonização até a Segunda Guerra Mundial, quando fez do comércio de látex uma de suas principais ferramentas de desenvolvimento. Quase todo o dinheiro que entrava na cidade vinha da venda de borracha para os aliados durante o período da guerra. Mas ao fim do conflito, os ingleses, que eram os principais compradores, deixaram de fazer negócios com a cidade, levando à sua falência. Atualmente, Airão possui apenas um morador. Segundo o homem diz, se ele sair da cidade, a história morre. Fordlândia, Pará. Fordlândia recebeu esse nome por ter sido fundada por Henry Ford, o criador dos automóveis de sua marca homônima. Ele queria criar uma grande fazenda para produzir borracha, necessária para os pneus de seus carros, e comprou uma área às margens do rio Tapajós. Ele criou uma cidade, e Fordlândia teve um crescimento próspero e rápido. As casas e galpões foram trazidos de navio dos Estados Unidos para o Pará, mas o sonho logo virou pesadelo. O problema é que a terra era infértil para seringueiras e várias árvores que foram plantadas por lá acabaram infestadas por pragas. Além disso, logo perceberam que o projeto era pouco lucrativo e a cidade aos poucos foi sendo abandonada. Poucas pessoas ainda vivem no local, mas podemos considerar que Fordlândia é mais uma cidade fantasma brasileira. Igatu, Bahia. Chamada de Machu Picchu brasileira por causa de suas construções de pedras, Igatu foi uma cidade que prosperou por meio da exploração de diamantes e pedras preciosas, e chegou a ter cerca de 10 mil habitantes durante seus períodos dourados. Com o avanço da exploração, surgiram edificações melhores, comércio, indústrias e até um cassino, que juntos impulsionaram o desenvolvimento de toda a região. Mas com o declínio da produção de diamantes, a cidade localizada no meio da Chapada Diamantina foi praticamente abandonada, restando casas fechadas, ruínas e poucos moradores. Hoje, são cerca de 360 pessoas morando aqui. São João Marcos, Rio de Janeiro. São João Marcos foi uma antiga cidade carioca despovoada e demolida na década de 1940 para a formação da represa de Ribeirão das Lajes.
A cidade, hoje em ruínas, teve seu ápice no século XIX com a chegada da cultura do café, época em que tinha mais de 14 mil habitantes, um teatro, hospital, clubes, correios e 2 escolas. Por ali passaram muitos nobres e reis, onde o governante parava para apreciar as incríveis belezas naturais da região. Além da criação da represa, outro fator que ajudou a dizimar a cidade foram várias epidemias de malária após o declínio da lavoura cafeeira. Com o tempo, o volume de água reduziu e a cidade reapareceu, deixando à mostra as ruínas. Ararapira, Paraná. Fundada pela coroa portuguesa no século XVIII, Ararapira começou a decair em 1952. Foi transformada em Parque Nacional no final do século passado e hoje é considerada um patrimônio natural da humanidade. A cidade era passagem obrigatória entre os que viajavam de São Paulo para Curitiba e cresceu com o comércio até meados do século XIX. No século XX, novas estradas pelo interior absorveram o tráfego entre as 2 capitais e as constantes marés fizeram muitas casas parar debaixo d'água. Ouro Fino, Goiás. A vila, localizada em Goiás, foi fundada em 1727 e se mostrava muito importante na época da corrida pelo ouro. Mais tarde, teve seu nome trocado, mas o fato é que atualmente poucas coisas ainda permanecem de pé. Existem alguns muros da antiga igreja e uma das tumbas de seu cemitério. Velha Jaguaribara, Ceará. Durante a época da seca severa, as ruínas de uma antiga cidade cearense aparecem no açude Castanhão. A velha Jaguaribara foi inundada propositalmente no final do século passado para dar lugar ao açude, que hoje é um dos maiores e mais importantes reservatórios do Brasil. A antiga cidade submersa ainda guarda um monumento erguido em homenagem ao centenário de morte do revolucionário Tristão Gonçalves de Alencar Araripe, que liderou a Confederação do Equador. Você conhecia a história de alguma dessas cidades fantasmas? Conte nos comentários. Até a próxima!